Realidade da natureza humana de Cristo. Posto que estamos usando com muita frequência o termo pessoa e dizemos que Deus se fez homem in persona, é preciso prestar atenção para que não pareça estarmos afirmando que o Verbo de Deus assumira só externamente o que é próprio da natureza humana, limitando-se a imitar as nossas ações, e que não tenha tomado parte na atividade humana como verdadeiro homem, mas só aparentemente, como se faz no teatro, onde um só ator pode interpretar vários personagens sem sê-los realmente. Cada vez que os autores imitam a conduta de outros, ainda que reproduzam à perfeição seu modo de atuar e comportar-se, eles não são os personagens representados. Na verdade, servindo-me de termos profanos, quando um ator faz o papel de um sacerdote ou de um rei, ele não é nem sacerdote e tampouco rei. Encerrada a peça, deixa de existir também o personagem representado. Longe de nós este ímpio e ignominioso insulto a Cristo, próprio da demência maniqueísta. Estes pregadores de bobagens fanáticas afirmam que o Filho de Deus, Deus mesmo, não assumiu realmente a natureza humana, mas apenas uma aparência de homem, em seus atos e em todo o seu comportamento. A fé católica, ao contrário, afirma que o Verbo de Deus se fez homem até o ponto de assumir tudo o que pertence à nossa natureza, e não por via de ficção ou de aparência, mas de uma maneira real e substancial. Os atos humanos que levava a cabo eram atos próprios seus, e não imitação de atos de outrem. Seu atuar era expressão do seu ser. Como quando falamos, conhecemos, vivemos, existimos, não imitamos aos homens, mas somos realmente nós mesmos. Pedro e João, por exemplo, eram homens porque tal era seu ser, não por imitação. Paulo não fingia ser apóstolo ou Paulo. Ele era apóstolo e ele era Paulo. Assim, o Verbo de Deus, assumindo e possuindo a carne, pregando, atuando, sofrendo na carne, sem nenhum menosprezo da própria natureza divina, se dignou mostrar que ele não imitava ou fingia ser um homem perfeito, mas que realmente era o que parecia, homem perfeito e não aparência humana. Assim como a alma, unindo-se à carne, sem transformar-se em carne, não imita o homem, mas o constitui realmente, assim também o Verbo de Deus, unindo-se à natureza humana, sem modificar-se ou confundir-se com ela, se fez realmente homem, não uma imitação ou uma aparência de homem. É preciso, pois, evitar absolutamente dar ao termo pessoa um significado que suponha uma imitação, uma diferença entre o que finge e o personagem objeto da ficção, na qual quem atua não é nunca aquele a quem representa. Por isso, não ocorra nunca que creiamos que o Verbo de Deus assumiu de maneira fictícia a natureza humana. Pelo contrário, devemos crer que, permanecendo imutável sua substância divina, assumiu uma natureza humana completa em si, que fez-se carne, homem, realidade humana não simulada, mas verdadeira. Não imaginária, mas intuitiva, não destinada a cessar de existir como ao término de uma apresentação teatral, mas a persistir para sempre de maneira substancial.